Sejam bem-vindos a mais um vídeo aterrorizante do canal. Se ainda não é um inscrito, se inscreva e não perca mais nenhuma história. O vídeo de hoje é sobre uma herança, mas é uma herança diferente, que pode mudar completamente a vida de alguém e não pelo bem, mas sim pelo mal. Marina sempre soube que a relação com sua avó, Dona Elvira, não era das melhores. Desde criança, sentia que a idosa sempre a olhava de maneira estranha, com um misto de desconfiança e algo que ela nunca soube interpretar bem. Por outro lado, seus pais sempre a incentivaram a visitá-la, reforçando o valor da família e o dever de manter laços, mesmo que fossem frágeis. Quando sua avó faleceu, Marina se sentiu estranhamente aliviada, mas o alívio logo deu lugar à curiosidade. No testamento, sua avó deixará um único item para ela, um baú. No dia em que o baú chegou à casa de Marina, foi deixado na porta por um entregador de aparência pálida e que parecia desconfortável ao segurá-lo. Ele não se demorou para que Marina assinasse o recibo, murmurando algo incompreensível antes de sair apressadamente. O baú era antigo, de madeira escura e gasta, com ferragens enferrujadas e o que pareciam ser símbolos entalhados. Mas o mais estranho eram as manchas. Espalhadas pela superfície, havia marcas vermelhas, quase marrons, que pareciam ter sido deixadas por sangue seco. A curiosidade venceu o medo, e Marina abriu o baú naquela noite, sob a luz fraca de uma lâmpada tremulante. Dentro, havia itens que não faziam sentido, papéis velhos com escritas em uma língua que ela não conseguia decifrar, frascos de vidro com líquidos viscosos, e uma boneca feita de palha amarrada com fios de cabelo humano. No fundo, uma velha chave dourada estava amarrada a um pedaço de couro, que também tinha manchas de sangue. Quando seus dedos tocaram a chave, ela sentiu uma pontada de dor no peito, como se algo muito antigo e sombrio tivesse despertado dentro dela. Nas semanas seguintes, a vida de Marina começou a mudar. No início, eram apenas sonhos estranhos, vultos indistintos que a observavam, murmúrios incompreensíveis, e o som de correntes arrastando-se no escuro. Ela acordava suada, o coração batendo acelerado. Mas, em breve, os sonhos invadiram a realidade. Marina começou a ver coisas que antes não estavam lá. Sombras passando pelos cantos de seu campo de visão, sussurros nos corredores de sua casa, vozes que não pertenciam a ninguém. Nas ruas, as pessoas que ela cruzava pareciam carregadas de uma aura diferente, como se houvesse algo à espreita sob a pele de cada um. E, em certos momentos, ela enxergava almas. Elas se aglomeravam em lugares específicos, flutuando ao redor de cemitérios, hospitais, e até mesmo em sua própria casa. Eram almas pálidas e tristes, com olhos fundos que pareciam implorar por algo. No entanto, o que mais a perturbava eram os sussurros que a perseguiam. Eles começaram inofensivos, como cochichos ao longe, mas logo se tornaram claros. Ele te quer, diziam. Ele vai te encontrar. Ao longo dos dias, a voz passou a repetir o nome, Azeramote. Marina pesquisou obsessivamente, mas não encontrou nada que explicasse a origem do nome. Até que, em um sonho, a mesma voz revelou: você tem uma dívida antiga. Ele voltará por você. A cada dia, as visões e os sussurros ficavam mais fortes, e Marina sentia como se estivesse perdendo a sanidade. Ela decidiu que precisava descobrir a origem do baú. Conversando com parentes distantes, ouviu histórias fragmentadas e aterrorizantes sobre sua avó. Diziam que Dona Elvira era envolvida em rituais ocultos, que tinha laços com uma antiga seita que invocava forças do submundo. Ela era temida por sua própria família, que acreditava que sua avó havia feito um pacto obscuro para ganhar poder e longevidade. Marina começou a investigar os símbolos no baú e, com a ajuda de um professor de línguas antigas, descobriu algo perturbador. As inscrições falavam sobre um acordo feito com um demônio chamado Azeramoth, que em troca de anos de vida e poder, exigia o sacrifício de um descendente da pessoa que havia feito o pacto.
Seu sangue gelou ao perceber que sua avó havia selado o próprio destino dela ao fazer o acordo. Marina era a oferenda. A cada dia que passava, o cerco ao redor de sua sanidade se fechava mais. Azeramot se aproximava, e ela sabia disso. As visões das almas a atormentavam. Algumas choravam, outras acusavam de algo que ela não entendia. E os sussurros, os sussurros agora estavam sempre ao seu lado, mesmo quando ela estava acordada, mesmo quando tentava se concentrar em qualquer outra coisa. Ele te quer. Ele quer seu corpo. Marina procurou ajuda em todo tipo de lugar, padres, médiuns, até mesmo bruxas modernas. Nada funcionou. As manifestações apenas se intensificavam. Ela sabia que Azeramot estava cada vez mais próximo. As luzes da casa piscavam sem parar, os espelhos mostravam reflexos distorcidos, e os objetos ao seu redor pareciam vibrar com uma energia negativa. Então, as marcas começaram a aparecer em sua pele, cicatrizes finas como cortes de navalha, que formavam símbolos que ela não entendia. Em uma última tentativa desesperada, Marina trancou-se em sua casa, determinada a enfrentar o que viesse. A chave dourada do baú parecia pulsar com vida própria, e, de alguma forma, ela sabia que precisava usá-la. Naquela noite, durante uma tempestade violenta, ela segurou a chave em suas mãos e esperou. À meia-noite, a casa tremeu. As portas e janelas se abriram sozinhas, e o som de correntes arrastando-se pelo chão ecoou por todos os cômodos. As sombras se reuniram, criando uma figura imponente, cujos olhos brilhavam como carvões em brasa. Azeramot havia chegado. Ele não falou, mas seus olhos contavam a história. Marina sentiu o peso da dívida que sua avó havia contraído, e soube que não havia escapatória. Azeramot se aproximou, estendendo uma mão para ela. Dias depois, a polícia foi chamada à casa de Marina. Seus vizinhos relataram gritos durante a noite, seguidos de um silêncio profundo. Quando encontraram a casa vazia, exceto por um detalhe macabro. As roupas de Marina estavam no chão, como se ela tivesse desaparecido do nada. Ao lado das roupas, havia um amontoado de cinzas. Os objetos do baú estavam espalhados ao redor, e o ar na casa estava denso, como se algo terrível tivesse ocorrido ali. Não havia sinais de luta, nem pistas que explicassem o que havia acontecido com Marina. Apenas as cinzas e a sensação de que algo sombrio pairava no ar. O caso foi arquivado como um desaparecimento inexplicável. A imprensa local noticiou o mistério, e logo o incidente foi esquecido pela maioria. Mas aqueles que se aventuravam perto da casa à noite juravam ouvir sussurros vindos das paredes, sussurros que murmuravam o nome de Marina e o de uma entidade antiga e voraz, que, ao que tudo indicava, tinha finalmente cobrado sua dívida. Marina havia sido levada, e apenas as cinzas permaneciam para contar sua história. Alguns acreditavam que ela havia sido consumida pelas chamas do inferno, destinada a pagar pelos pecados de sua avó por toda a eternidade. Outros diziam que sua alma vagava entre o mundo dos vivos e dos mortos, presa em um ciclo sem fim, onde Azeramot a caçava novamente. No final, o destino de Marina foi selado pelo sangue, pelo legado de uma dívida que transcendeu gerações e a arrastou para o abismo. E assim, como em um sussurro, Marina desapareceu, sem deixar nada além de um vazio sombrio e o som distante de correntes arrastando-se na escuridão. E o que você achou dessa história? Conte nos comentários, e se ainda não é inscrito no canal, te convido a clicar no botão inscrever e não perder mais nenhum vídeo. Nos vemos amanhã. Obrigado pela sua companhia.